Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maílson e esse aqui é o canal Meta Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida que muita gente tinha, que era sobre as cartas divinas. E nesse vídeo você vai aprender como obtê-las, eu vou explicar cada uma delas e seu efeito, e no final eu vou deixar alguns combos que vocês podem estar fazendo com elas, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida pode comentar. E por favor, deixa o like e se inscreve para estar fortalecendo aí o canal, para estar sempre tendo dicas aí para vocês, tá bom, rapaziada? Tamo junto. Então bora pro vídeo. E primeiramente, tropa, eu vou estar falando sobre o efeito das cartas. Como vocês podem ver, as vermelhas são efeitos de ataque, as verdes efeitos de defesa e as azuis efeito imparcial. E o bônus de combo, rapaziada, que é quando você obtém as 3 cartas, ele acrescenta um bônus adicional. Então no final do vídeo eu vou estar mostrando esses bônus para vocês. E a maneira de obter as cartas são infligindo dano nos inimigos, nos deuses e no escudo das esferas do dragão. Quando você dá dano nesses 3 objetivos, você enche a sua barrinha e libera para poder usar uma das cartas, rapaziada. Então, agora que já está bem explicado isso, vamos ao próximo passo. E não se esquece, tropa, de dar aquela curtida para fortalecer o vídeo e envia para aquele seu amigo, tá? Tamo junto. Primeira carta aqui, rapaziada. Movimento Relâmpago. Damage adicional de Kikoha causado a um herói inimigo atacado dentro de 2 segundos. Condição para ativação após o passo. O passo seria o que, rapaziada? É aquela esquiva que a gente faz para fugir do inimigo. Então quando você fizer ela e atirar uma técnica de Kikoho, que seria um Kamehameha, algo assim, você vai ter esse dano infligido. A carta Caçador de Gigantes. O dano é aumentado proporcionalmente ao HP máximo do alvo, até o final do engajamento, e a condição de ativação dela ao golpear um herói inimigo com 80% ou mais de HP. E esse até o final do engajamento, tropa, eu acho que é quando você para de dar o dano. E ela serve para adicionar dano em todas as técnicas e o golpe básico, que seria os socos. Guerreiro Feroz. A carta Guerreiro Feroz, rapaziada, ela aumenta o damage do ataque rápido, anulado após 4 segundos sem o ataque rápido. E a condição de ativação ao acertar 3 ataques rápidos consecutivos a um herói inimigo, no caso. E o ataque rápido, como vocês sabem, é aqueles socos que a gente causa. Essa carta aí é bem interessante, tá? Para quem já busca ali o combate soco a soco, essa carta é bem interessante. A carta Super Bola de Neve, essa daqui é bem interessante, rapaziada. Ataque total aumenta, acumula até 4 vezes, efeito anulado ao ser nocauteado. E a condição de ativação ao nocautear ou auxiliar o nocaute a um herói inimigo. Então assim, tropa, essa carta é bem interessante porque o efeito dela se acumula. E ela só para o efeito dela quando você morre. Então quando você morre, ela vai parar o efeito. Então se você não morrer, você vai estar ali com esse damage a mais ali no seu ataque. Então é uma carta bem interessante essa daí. E lembrando, tropa, algo que eu não expliquei. Ali onde está a primeira carta, segunda carta e terceira carta. Na primeira carta você vai poder escolher entre aquelas 2 vermelhas, as 2 verdes e as 2 azuis. Então na primeira fileira de cartas são aquelas ali, e assim sucessivamente nas outras. A carta aqui, Vou Acabar Com Você, até meio inspirada na Kayle, parece, no Broly ali, de fundo. Ela aumenta ligeiramente o damage infligido até o fim do engajamento. Aumento de damage quando o alvo resiste 2 segundos ou mais. E a condição de ativação dela ao golpear um inimigo herói com 50% ou menos de HP. Só esse quando o alvo resiste 2 segundos a mais, que não está muito bem explicado, mas deve ser aqueles personagens que tem os tanques, que tem os debuff na vida e aguenta a pancada ali. Deve ser naquele momento da resistência. Agora a carta aqui, Perseguidor, bem interessante essa carta também. Aumento da magia de Kikoho e velocidade de movimento em direção ao alvo por 7 segundos e meio. A condição de ativação ao acertar 2 técnicas em um inimigo em 2 segundos. Então assim, rapaziada, o damage, vamos dizer ali, do Kamehameha vai aumentar e a sua velocidade de movimento vai aumentar em direção ao inimigo, ao alvo que você acertou. E você tem que acertar 2 técnicas, ou seja, um Kamehameha e já ativa o Kaioken, ou qualquer outras 2 técnicas de outros 2 personagens, tá? Então é bem interessante essa carta aqui. Agora vamos falar sobre a primeira carta de defesa. Acúmulo de poder. Aumenta a defesa total,
até um máximo de 10 vezes. Condição de ativação: ao nocautear ou auxiliar o nocaute de 2 heróis inimigos. Então assim, rapaziada, cada vez que você nocautear 2 pessoas ou auxiliar, você vai ganhar um aumento na defesa. E ela se acumula até 10 vezes. Então se você, vamos dizer assim, se matar 20, fizer 20 kills, você vai ter um buff de defesa de 10 vezes a mais. Entendeu, tropa? Agora a carta Pele de Aço reduz o damage em um valor fixo por acerto. E a condição de ativação ao ser acertado por um inimigo. Então é isso, basicamente você vai ter mais defesa ali ao ser acertado. Ela não tem acúmulo nem nada. Após você receber um golpe, você já tá com essa defesa a mais. A carta Anjo da Guarda recebe parte do damage. O damage é reduzido de acordo com o número de aliados próximos, no caso, né? E a condição de ativação, quando aliados ao redor recebem damage de inimigos. Então quando você tem aliados perto e ele recebe um dano de algum inimigo, essa carta entra em ação com esse efeito. Agora a carta Redxalá ganha-se HP adicional por 2 segundos. Pode ser ativado uma vez a cada 30 segundos. E a condição de ativação: ao receber dano que reduz seu HP para menos de 50% de seu valor máximo. Bem interessante essa. Aqui só não está bem explicado se é com menos de 50% da vida ou menos de 50% da vida que você está no momento. Eu tô com a vida já um pouco gasta. Tomei um dano que me comeu 50% daquilo ou mais, essa carta entra em ação. Eu creio que possa ser assim, ou referente à vida máxima do boneco toda cheia. Só isso que não está bem explicado aqui. A carta Barreira Sólida cria uma barreira que reduz o damage de heróis inimigos. Ela quebra após 2 segundos após o ataque de um herói. E a condição de ativação: não receber dano de heróis por 10 segundos. Então se você ficar ali sem receber nenhum dano de algum inimigo, de um herói no caso, por 10 segundos essa carta se ativa. E assim que ele te atacar, você vai ter uma barreira que vai durar 2 segundos. Esses 2 segundos pode ser bem importante ao ser atingido por um Kamehameha, algo assim. Você vai ter um damage reduzido e se ficar 10 segundos sem tomar dano, essa carta entra em ação de novo. Agora a carta Passo de Defesa. Damage de herói inimigo reduzido por 3 segundos. Efeito de técnicas especiais e efeito reduz com o tempo. Então essa carta vale para ataques especiais dos seus inimigos, Kamehameha, entre outros. E a condição de ativação: após usar o passo. O que seria o passo? É aquela esquiva que eu já expliquei. Quando você usa aquela esquiva para fugir, essa carta ela se ativa. É bem interessante essa carta, porque ela se ativa quando você usa o passo. Não é muito demorada para ela entrar em ativação de novo. Agora chegamos nas cartas imparciais. E a primeira é a Fuga Estratégica. Velocidade de movimento ligeiramente aumentada. Condição de ativação: ao se mover dando as costas a inimigos próximos. Carta bem interessante, naquele momento que você está com a vida baixa e precisa fugir, na hora que você fica de costa para o seu inimigo, ligeiramente sua velocidade de movimento vai aumentar. Então é uma carta aí bem boa aí para estar fazendo a fuga ali no momento crucial que você está com HP baixo. A carta Arte do Chamariz. Velocidade de movimento aumenta 4 segundos e cooldown do passo diminui uma vez por 10 segundos. E a condição de ativação: ao ser sabotado por um herói inimigo. O que seria ser sabotado, rapaziada? É tudo aquele debuff que você ganha, ou quando você é petrificado pelo Dabra, ou quando o hit vem e te dá aquela paralisada. Quando você tiver esses debuffs ali, que são a sabotagem, essa carta vai entrar em ativação. E ela vai diminuir a sua esquiva em 10 segundos. Bem interessante essa carta. Agora a carta Ataque Furtivo, bem interessante também. O cooldown da técnica usado é reduzido. A condição de ativação: ao acertar um ataque 3 segundos após ser encontrado, exceto a Suprema. E o que seria isso? Você está ali escondido no mato ou na nuvem. O cara te encontrou. Se você usar um Kamehameha ou qualquer técnica, ela vai recarregar mais rápido. Entendeu? É isso. Você vai ter um cooldown da técnica usada reduzido. Eu acho que deve servir pro hit também, quando ele tá ali invisível e você ataca o cara. Quando você ataca o cara e você aparece, eu acho que também deve se incluir pro hit. Ou ela se inclui somente em nuvens e gramas. Quando você tá lá escondido, a pessoa te acha, você vai e usa a técnica nela. Ela vai ser reduzida o recarregamento.
Agora a carta Euforia Gekishin. Essa carta também é bem interessante. O cooldown de técnica ativada é reduzido e a condição de ativação quando a explosão Gekishin for sucedida. O que é essa explosão, rapaziada? É quando você entra lá na torre para dar o dano. Não é a explosão suprema, é a das técnicas normais. Quando você usar, aquela que você usou vai ter um recarregamento um pouco mais rápido. Então para quem foca ali em quebrar a torre, é muito boa essa carta, principalmente pro hit. O Hit é um personagem de ir na torre invisível enquanto seu amigo distrai. Então é uma carta bem interessante pro Hit essa daí. A carta Caçador Épico. Por 4 segundos o dano contra chefe aumenta. É anulado após derrotar o chefe nesta condição. E a condição de ativação é infligindo dano em chefe com 50% ou menos de HP. Então quando você ir lá e bater no chefe e ele tiver com metade da vida ou menos, essa carta vai entrar em ação. E ela aumenta o dano no chefe. É isso. Os chefes, no caso, que seriam os objetivos que a gente fala. Então também é bem interessante para estar pegando os objetivos. Agora a última carta aqui da lista. Salto além dos limites. Pode-se usar mais um passo antes de finalizá-lo. Condição de ativação durante o cooldown do passo. Bem interessante essa daqui, rapaziada. Que isso daqui é a esquiva. Você pode usar mais uma esquiva antes de finalizar. Só não está bem explicado. Se na hora que você usa uma esquiva, você já tem que estar apertando de novo. Então ele vai dar duas esquivas seguidas. Ou durante o carregamento você já pode dar outra. Você usou uma vez, espera um pouquinho, pode usar outra. Não está bem explicado. Mas eu acho que se você apertar 2 vezes na esquiva rapidamente, ele vai se esquivar 2 vezes, entendeu? Vai ir mais para longe. Então é uma carta bem interessante. Agora, tropa, vamos para os combos divinos, os bônus de combo. Que quando você tem as 3 cartas, além do efeito delas, você tem um bônus. Então, começando aqui no ataque. Quando você escolhe 3 cartas vermelhas, o ataque total de todas as habilidades são aumentados. O ataque total de tudo é aumentado. Então, no máximo, né, você está usando 3 cartas vermelhas. O segundo bônus, 2 vermelhas e 1 verde. Aumenta o poder de todos os ataques em uma pequena quantia e aumenta todas as defesas em uma pequena quantia. Então, assim, quando é as 3 vermelhas, o ataque vai no seu dano total que o jogo permite, né? Do bônus. E aqui vai ter um aumento de ataque numa pequena quantia e um aumento de defesa numa pequena quantia. E quando você escolhe 2 vermelhas e 1 azul, aumenta o poder de todos os ataques em uma pequena quantia também e reduz o tempo de espera das habilidades em uma pequena quantia. Então também é bem interessante que as suas técnicas você vai ter uma redução no recarregamento delas em uma pequena quantia, mas já ajuda. Agora vindo aqui para o bônus relacionado ao combo de cartas de defesa. E se você escolhe 3 cartas verdes, obviamente todas as suas defesas serão aumentadas. 2 verdes e 1 vermelha aumenta as defesas em uma pequena quantia e aumenta o poder de todos os ataques em uma pequena quantia. Então aqui já vai priorizar mais a defesa do que o ataque. 2 verdes e 1 azul aumenta todas as defesas em uma pequena quantia e reduz o tempo de espera das habilidades em uma pequena quantia. Então aqui na defesa e o ataque são a mesma coisa, só que uma vai dar mais ataque e a outra vai dar mais defesa nesse bônus. Obviamente, se você escolhe mais cartas de ataque, aumenta mais o ataque. Agora, rapaziada, o terceiro e último bônus seria os bônus das cartas imparciais. Se você escolher 3 azuis, terá uma redução de tempo de recarga de todas as habilidades. Então, como você tem 3 azuis, esse bônus vai priorizar mais ainda a recarga das habilidades. Quando você tem 2 azul e 1 vermelha, obviamente vai reduzir o tempo de todas as habilidades em uma pequena quantia e aumentar o poder de ataque de todos os ataques em uma pequena quantia. E também quando é 2 azuis e 1 verde, vai ser a mesma coisa que a de cima, porém em vez de aumentar o ataque, vai aumentar uma pequena quantia na defesa. Então é isso, tropa. Esse é o vídeo sobre as cartas e sobre os combos que você pode estar fazendo, o bônus que elas se aplicam no final. Eu espero que o vídeo tenha ficado bem explicado e mais uma vez eu peço apoio de todos com curtida, se puder comentar e se puder hypar esse vídeo e se inscrever vai me ajudar muito, tropa, que deu trabalho fazer esse videozinho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá bom, tropa? Se vocês quiserem um vídeo sobre quais cartas e combos é melhor para certo personagem, comentem o nome do personagem, que o personagem que tiver mais curtidas,
eu vou tá fazendo um vídeo sobre as cartas melhores para ele e o combo que se aplica melhor para ele. Fechou, tropa? Então tamo junto, forte abraço e é nóis.